Sejam bem-vindas que eu não vi ainda. Bom dia com muita alegria, com vida, com paz, com vitória, com coragem, com ideias criativas, com ideias milionárias sobre a nossa vida. Eu quero perguntar para você, enquanto eu estava orando, a respeito de uma chuva de sabedoria e que o Espírito Santo tocasse na sua mentalidade, eu quero que você fique atento, sabe por quê? Presta atenção. Às vezes, Deus, ele faz aqui, um testemunho interior, aonde ele traz assim um insight, uma ideia, sabe? Pá! E aquela ideia, às vezes você fala assim, não, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa do meu coração. Mas não, queridos. Essas ideias, às vezes, é o jeito como você vai vender, é o jeito como você vai prospectar, é a forma como você vai fazer um criativo, é uma ideia de um negócio novo, sabe? Só que ideias precisam ser colocadas em prática. Ideias precisam ser colocadas em prática. Prática. Você precisa colocar essa ideia para funcionar. Ideia, queridos, é igual semente. Ela precisa morrer para que ela germine. Você precisa plantar essa ideia. Você precisa regar essa ideia. Você precisa cuidar dessa ideia. Tem muita gente que tem muitas ideias e é o Espírito Santo que te dá. Ouça. Tem pessoas que entraram aqui e que você ora a Deus por prosperidade, por crescer, por sair desse lugar de dívida, de dificuldade. E às vezes você acha que Deus vai te dar o dinheiro pronto. E eu quero te dizer, às vezes Deus não te dá o dinheiro pronto. Ele pode te dar o dinheiro pronto? Pode, porque Ele é Deus. Ele mandou Pedro lá, vai lá, pesca, abre a boca do peixe e tinha dinheiro dentro. Eu sirvo ao Deus do impossível e você também. Mas normalmente, queridos, Deus não nos dá dinheiro na mão, Ele nos dá ideias. Ideias. Sumaí, faz isso. Ideias. Sumaí, vai por aqui, ideias. E aí você vai construindo novas realidades. Você planta essa ideia, você rega essa ideia, você vai ali adubando essa ideia, gradativamente você vai vendo crescendo. E você vai vendo o cuidado de Deus, os de repente de Deus. Queridos, quantas mudanças eu tenho vivido nos últimos anos. Quantas mudanças. E eu poderia dizer para você que foi muito fluido, foi muito fácil, foi um favor assim maravilhoso. Mas não foi. Não foi. Foi com ideias criativas, com regar as ideias. Às vezes eu rego minhas ideias com lágrimas. Às vezes eu rego as minhas ideias lá no joelho, dizendo assim, Senhor, aqui, Senhor, a ideia que o Senhor me deu. Pai, me ajuda a colocar em prática. Entende? Às vezes a ideia, queridos, vai ser um parto para você. Vai ser um parto. Mas depois que nasce, meu Deus do céu. É o Deus do céu. Olha que coisa poderosa. Então, assim, receba uma palavra de Deus essa manhã. Quando Deus, às vezes Deus traz uma imagem, às vezes Deus traz algo aqui dentro, sabe? Você fala assim, então aprenda a anotar essas ideias e dá passos. Mate as ideias. Plante as ideias, regue as ideias. Vai regando para que você possa estabelecer um novo tempo aí para tua vida, para tua jornada, sendo uma cooperadora ou um cooperador de Deus em Cristo. Eu quero trazer para você nessa manhã aí a consciência. Em primeiro lugar, eu ia pregar em Daniel de novo, mas Deus disse que não. Então, Deus que manda. Então, vou procurar aqui a palavra que Deus me deu nessa manhã enquanto eu orava. E não foi em Daniel. Só vou ler Daniel para a gente clarificar. Nós estamos no jejum de Daniel e a bênção de Obed-Edom.
Jejum de Daniel são 21 dias só com verdura, legume, tudo que não é de origem animal. Você vai tirar tudo que é de origem animal na tua vida, tá bom? Tem gente que vai começar hoje. Tem problema começar hoje? Não, não tem problema começar hoje. Eu tô passando atividades lá no grupo, tá bom? Pergunta. Vamos fazer assim, coloca uma mãozinha aí, ou coloca eu. Quem colocou em prática as atividades de ontem? Bota a mãozinha aí, eu. Quem colocou pelo menos 70% das coisas em prática? Eu não vou colocar 100% não, vou colocar 70%. Queridos, como eu falo na minha mentoria Transfigurados, eu falo assim, a gente pode voar, correr, andar ou se arrastar. E aí tá muito conectado com a sua decisão, tá bom? Você voa, você corre, você anda ou você se arrasta. E aquelas atividades vai fazer você voar. As atividades vai fazer você voar, tá? Então, aproveite esse momento. Esse é um presente de Deus antes de finalizar o ano para você. É um presente, é um cuidado de Deus, é um zelo de Deus, é uma direção de Deus para tua vida. A Azevedo arrasei. Fiz todas as atividades com sucesso. Parabéns. Querido, se empenhe para colocar para rodar, sabe? Para fazer atividade física, faz um movimento, posta no story, sabe por quê? Porque às vezes você influencia tantas outras pessoas que precisam se mover espiritual, precisa se mover no emocional, precisa se mover dentro do contexto da sua família, do cuidado da sua família, precisa se mover nas finanças. E você pode ser um canal de Deus. Atividades aonde? Quem é que tá perguntando, gente? Eu não vi, não acredito, não. Graças a Deus tem um monte de gente que tá fazendo aí, atividade aonde? Gente, eu vou passar atividade todo dia. E outra, é muita atividade. É 5 áreas da nossa vida com atividades. Eu só andei 30 minutos. Parabéns, Maju. Eu não sei se é Maju moda, né? Mas tá aí, tudo bem. Gente, parabéns. Olha só, o link do Telegram eu coloquei no meu story, tá? Você entrava no link, entrava lá no grupo do Telegram e tinha as atividades. Eu não fiz. Beleza, você vai entrar hoje, não tem problema. Você vai entrar hoje e você vai começar as atividades de hoje. Vai começar o jejum e as atividades, tá bom? Não tem Telegram, baixa o Telegram, gente. Não consigo, pega o celular emprestado de alguém, baixa. Do marido, da mãe, de não sei quem. Baixa o Telegram e só vai lá, anota as atividades, acabou. Gente, olha só, a vida, presta atenção. A vida é cheia de problemas. A vida é cheia de problemas. E para você ser uma pessoa bem-sucedida na vida, você tem que aprender a ser um resolvedor de problemas. Eu fui em um treinamento de alto impacto e um treinamento de desenvolvimento da minha inteligência de adversidade. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo são as pessoas que têm um alto nível de inteligência de adversidade. Eu sou capacitada para resolver problemas. Porque problema vai ter problema no casamento, vai ter problema para educar filho, vai ter problema na sua vida financeira. Não tem aquela promessa de Jesus, no mundo tereis aflição, nem precisa reivindicar, ela vem. Tem de bom ânimo, ele venceu o mundo, tá? Então, gente, presta atenção. O meu celular não presta, não baixa. Você resolve o problema, arruma uma possibilidade. Qual é a possibilidade que eu tenho? Como eu posso resolver esse problema? De que maneira eu posso resolver esse problema? E simples assim, você vai resolver o problema e hoje você vai fazer as atividades, tá? E quem dera o meu problema fosse só arrumar um Telegram. Que eu já pegava, o telefone até da vizinha emprestada. Tá? Então,
Que bom que vocês estão aí envolvidas não, comprometidas em crescer, em desenvolver. E eu tô bem feliz, porque eu sei que grandes coisas Deus fará aí nesse processo, no nome de Jesus. Eu já tinha deixado o Daniel aberto aqui, tá? Eu vou ler só um versículo de Daniel e eu vou pregar onde Deus disse que é para pregar. Daniel 1, versículo 8. Daniel diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu o chefe dos oficiais a permissão para se abster dele. E Deus fez com que o homem fosse bondoso com Daniel, tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: eu tenho medo do rei. Mas, por conta do favor de Deus, ele permitiu que Daniel mudasse a sua alimentação. No versículo 17 diz assim: e a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visão e sonho. E antes de eu ministrar a palavra lá que Deus orientou, eu quero, em nome de Jesus, profetizar sobre a minha e a tua vida. Declarar com a nossa boca, em nome de Jesus, que nós recebemos de Deus sabedoria e inteligência 10 vezes mais. Uma sabedoria sobrenatural. Sabedoria para resolver problemas, sabedoria para os relacionamentos, sabedoria para prosperar, sabedoria para cuidar da nossa saúde, sabedoria para ser um canal de Deus nessa terra. Nós profetizamos nessa manhã a capacidade de interpretar visões e sonhos no nome de Jesus. E bora lá para a palavra de Deus hoje. Enquanto eu orava, Deus me trouxe essa palavra e eu creio que é por conta de alguém que está aqui. E Deus é sobrenatural, né? Cuidado de Deus, o zelo de Deus. Lucas 5, versículo 1 em diante. Lucas 5, versículo 1 em diante. A palavra de Deus diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré. Uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então se sentou e do barco ele ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para as águas mais profundas e lancem as redes para pescar. E Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pescamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos o barco ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, se prostrou aos pés de Jesus. E o 9 diz: pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos. Eu já quero profetizar que Deus vai nos deixar perplexos até o final desse ano. Nós vamos entrar em perplexidade. Eu vou até anotar essa palavra, Senhor, porque eu recebo em nome de Jesus. Eu quero ficar perplexa. Meu Deus, com a pesca que haviam feito.
E como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos, deixaram tudo e seguiram Jesus. Ah, Espírito Santo, enche-nos com a tua presença. Que nós verdadeiramente possamos ouvir a tua voz. Nós temos a necessidade de te ouvir, Senhor, no nome de Jesus. Queridos, olha só, eu creio de verdade muito, muito, muito que Deus nos trouxe a esse lugar, nos deu a condição de caminhar com Ele, cooperar com Deus, ouvir a voz do Senhor, ser conduzidos pelo Espírito Santo. E eu creio muito que Deus olha para cada uma de vocês, para cada um de vocês que está aqui. Tem pessoas que estão aqui que eu não sei de onde você é, eu não sei de onde você veio. Tem pessoas aqui de outros países, tem pessoas aqui de outros estados, tem pessoas aqui que eu nunca vi na minha vida, nunca vi. Mas de alguma forma Deus nos conectou, trouxe você aqui e você começou a viver um processo de dar passos, um processo de acreditar, um processo de ser renovada na sua fé, processos de Deus para a tua vida. E um dos processos de Deus para a tua vida era a gente se conectar para que juntos nós pudéssemos crescer um pouco mais em Deus. E eu quero dizer para você, talvez você está se sentindo cansada, frustrada. Talvez a sua oração nessa noite que passou foi: o Senhor não me vê, o Senhor não está me vendo, não está me percebendo. E eu quero dizer para você, queridos, que Deus é o Deus do detalhe. Deus, Ele vê você. Deus, Ele vê você. Deus, Ele olha para cada um de nós em especificidade. Apesar de ser um Deus tão grande, tão poderoso, tão extraordinário, tão incrível, apesar de ser o dono de todas as coisas, o criador de todas as coisas, apesar de colocar o mar na mão dele, ainda assim ele olha para você com especificidade. Ele olha para você, para a sua dificuldade. Ele ouve a sua oração. Ele ouve o seu clamor. E talvez você entrou aqui assim pensando: eu nem vou incomodar Deus. Talvez esse seja o seu pensamento. Eu não vou incomodar Deus com as minhas demandas, com os meus problemas, com as minhas coisinhas. Mas eu quero dizer para você que Ele é o Deus do detalhe. Ele é o Deus do detalhe. Eu lembro ano passado que eu estava tão corrida, tão trabalhando muito. Agora eu estou dando o meu corpo começou a responder a quantidade de trabalho que eu estava. E eu vou, fui diminuindo minha agenda, fui dizendo não, desmarquei várias imersões, desmarquei imersão em Teixeira, desmarquei imersão em Ilhéus, Então, assim, fui diminuindo a minha agenda. E por que eu fui diminuindo? Fui recuando. Porque eu entendo que se Deus não fizer, em vão se trabalha quem está fazendo. E para mim é fácil entender isso? Não, porque eu sou uma trabalhadora. Eu amo trabalhar. Eu gosto ainda do que eu faço. Só que, queridos, Deus olha para o detalhe. Eu lembro que ano passado, na correria, trabalhando. E eu acordei pela manhã. E eu abri a geladeira. E eu falei: rapaz, hoje é um dos dias que eu não vou conseguir fazer a comida.
eu cozinho quase todo dia, tá, gente? Aqui você pode arrumar o fogaça, perdoa a fogaça, né? Mas você pode arrumar o fogaça pra cozinhar pra minha família, que eles falam que não tá bom, que tem que ser eu. Porque eu cozinho bem, top da galáxia. Daria pra montar até um restaurante. E aí, beleza, quase todo dia eu cozinho. E nesse dia eu falei assim, pô, não vai dar pra cozinhar e eu tô com vontade de comer batata recheada. Só que eu não falei alto, nem falei pra ninguém. Falei, nossa, como eu queria comer batata recheada. E aí eu vim, trabalhei, foi bem corrido nesse dia. Eu tinha mentoria, eu tinha atendimento e aquela coisa toda, aquela correria, Quando deu o final da noite, aí meu marido veio e falou assim, Sumaí, terminou? Eu falei, terminei. Ele falou assim, olha, eu não jantei ainda não, pra jantar com você. E eu fiz uma coisa pra você hoje. Me deu uma vontade de fazer esse negócio e eu fiz e já fiquei te esperando pra gente jantar junto. Quando eu cheguei lá, gente, era batata recheada que eu tinha falado aqui dentro. Eu não falei, eu não expressei. Era a batata recheada que eu queria comer. Talvez para você, ali eu cantei, eu dancei, eu fiz festa, eu chorei, eu me emocionei, eu gravei. Depois eu vou olhar lá nas minhas gravações, se eu acho essa gravação. Eu não postei, mas eu gravei. Eu não fiz uma postagem, mas eu gravei. Sabe por quê? Porque eu tenho um memorial de Deus na minha vida. E talvez para você, essas coisas não era Deus falando, não era Deus cuidando de você, mas para mim é. Para mim Deus está falando o tempo inteiro. Para mim Deus está cuidando o tempo inteiro. Para mim Deus está zelando o tempo inteiro. Para mim Ele acha uma maneira de dizer, eu tô aqui. Eu tô cuidando de você. Sabe? Deus cuida de mim. Deus cuida de mim e cuida de você. Talvez você olhe para a vida das pessoas, para as situações, para as circunstâncias. E talvez você tá dizendo assim, pô, Deus cuida mais de fulano do que cuida de mim. Talvez você não tenha percebido ainda, nos detalhes, o cuidado de Deus. Cuidado de Deus. Talvez a única coisa que você precisa é que os seus olhos se abram, que os seus ouvidos se abram, que os seus sentidos se abram. Talvez a única coisa que você precisa é reconhecer o agir de Deus, o mover de Deus na tua vida e na tua direção. Talvez o que você precisa é estar atenta para esse agir de Deus, para esse mover de Deus, para essa movimentação do Espírito Santo na tua direção. E Deus trouxe aqui para dizer para você que não acabou, que não finalizou, que Ele está cuidando de você nos detalhes. Detalhes que para você pensa que é coincidência. Eu poderia pensar, não, é coincidência. Meu marido, ele coincidiu em fazer a batata recheada que eu queria comer. Mas não era coincidência, não é um prato que eu faço todo dia, não é um prato que ele faz todo dia, não é uma coisa que a gente come assim. Até porque engorda. Até porque ela engorda. A bicha é boa. Depois do jejum de Daniel a gente vai fazer, tá bom? Entende isso? Mas o Deus dos detalhes. E nessa manhã, queridos, o Senhor trouxe aqui homens que estavam frustrados. Homens que já estavam lavando as redes. Tem o louvor, que acho que é da mídia, não sei. Eu sou essa coisa do louvor, eu sou mais da pregação. Mas eu sei que é bom. Que ela diz, quem mandou largar as redes?
Quem mandou você parar? Quem mandou lavar, né? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Entende isso? E a palavra que nós lemos nessa manhã fala de pessoas que estavam frustradas. Pessoas que já tinham parado para lavar as suas redes. O lavar as redes fala de alguém que diz assim, peraí, eu finalizei. Eu finalizei e eu não vou mais fazer uma tentativa agora. Já chega. Não quero. Então, queridos, olha só. Olha só isso. Homens que estavam frustrados. Talvez você entrou aqui nessa manhã frustrada. Talvez você entrou aqui nessa manhã dizendo, Senhor, eu estou desistindo. Talvez você entrou aqui nessa manhã e disse, Pai, chega, eu não dou conta mais de dar nenhum passo. Eu não dou conta mais de fazer nada. Eu não tenho mais forças para continuar tentando. Eu não tenho mais condição, sabe por quê? Porque quando eu jogo a rede, eu puxo, não tem nada. Talvez os seus resultados até aqui foram resultados de frustração. Foram resultados ruins. Resultados que geram dor em você. Senhor, ora os meus resultados, redes vazias. Redes vazias. Mas a palavra de Deus diz, queridos, que Jesus pede para entrar no barco. E quando Jesus entra na nossa vida, na nossa embarcação, para conduzir, direcionar. Porque presta atenção. Tem pessoas que Jesus está na sua embarcação. Mas ele está te dando a direção, a orientação, o que fazer, como fazer. E você não faz. Lembra que eu orei para que Deus derrame sobre você ideias criativas, ideias milionárias, ideias poderosas, ideias de prosperidade? Só que não adianta nada Deus derramar sobre você ideias criativas, ideias milionárias, ideias abençoadoras, ideias de prosperidade e você não fazer nada com essas ideias. Tem pessoas que Jesus está no barco. Está lá no barco. Mas ela não ouve as orientações que Jesus está dando. Ela não segue os passos que Jesus orienta. Ela não segue a orientação do mestre. Jesus foi pescar para eles, queridos, não foi. Jesus foi fazer o que eles tinham que fazer, também não foi. Jesus orienta, Jesus direciona. Quem faz é você. Os passos, quem precisa dar é você. Nesses dias de jejum de Daniel, eu estou passando 5 tarefas diárias. Tem tarefa na vida espiritual, tem tarefa na vida emocional, tem tarefa na saúde, tem tarefa nas finanças, tem tarefa nos relacionamentos, no desenvolvimento como pessoa. É Jesus que vai vir para poder cuidar do seu marido, dos seus filhos? Não, é você. Ele vai te dar ideias, ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar inteligência, ele vai te dar graça, ele vai te dar discernimento, ele vai te dar capacidade, ele vai dizer, filha, faz isso, 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 isso. Toma essa e essa e essa decisão, faz essa e essa e essa. Vai por aqui. Mas a decisão quem toma é você. As ações quem vai fazer é você.
E talvez você entrou aqui frustrada com as suas redes vazias. E Jesus está dizendo para você, eu vou entrar na tua embarcação. Eu quero entrar na tua embarcação, mas eu quero entrar na tua embarcação para te dar direção. Eu quero entrar na tua embarcação para te dar orientação. Eu quero entrar na tua embarcação para que você ouça a minha voz. Então tem níveis de pessoas aqui, queridos. Tem pessoas aqui que Jesus já está na tua embarcação. Mas até hoje você não obedeceu a voz do Senhor. E hoje é dia de você obedecer. Hoje é dia de obediência e total e completa. Ontem eu estava atendendo um aluno de mentoria e eu falei para ele o quanto eu demorei de entrar na internet. Por medo, eu era bloqueada na necessidade de aprovação, eu era bloqueada na rejeição, eu era bloqueada no abandono. Então, por medo, eu não entrei na internet antes. Deus estava ali falando, ministrando, vai. E eu quero dizer para você, a obediência tardia é desobediência. E eu tô pagando um preço alto agora. Eu tô pagando um preço alto. Tá? Eu tô dando voltas que não eram para eu dar. Eu tô tendo um nível de esforço que não era para eu ter. Se eu tivesse obedecido à voz do Senhor. Obedeci depois. Depois. Sabe por quê? Porque a obediência tardia é desobediência. Queridos, existem portais que se abrem na hora da voz do comando. Ouça isso. Existem portais que se abrem na hora da voz do comando. Quando a voz do comando chega, faz. Quando a voz do Espírito Santo vem aqui, quando a voz do Espírito Santo direciona, é aquela hora que você precisa viver aquela direção de Deus para a tua vida. Esses homens, eles tinham pescado a noite inteira. Eles tinham se empenhado e se esforçado com o esforço deles. A força do braço deles. Com a capacidade que eles achavam que tinha. Mas quando Jesus entra na embarcação, eles reconhecem a voz de comando, de direção de Jesus. E Jesus diz assim, Pedro, vai para as águas mais profundas. Pedro estava cheio de dor. Pedro estava cheio de frustração. Pedro estava cheio de vergonha, cheio de humilhação. Queridos, nós estávamos falando aqui de homens que dependiam dessa pesca para comer. Dependia dessa pesca para sustentar a família. Homens que eram pais de famílias responsáveis. Não era uma pescaria esportiva, não. Isso aqui era um nível de responsabilidade que eles carregavam. E tudo estava dando errado. Talvez tenha áreas da sua vida que tudo está dando errado. Talvez tenha áreas na sua vida que a sua rede está vazia. Você não vê ampliar, você não vê crescer, você não vê prosperar, você não vê a coisa acontecer. Tem alguma coisa errada? Tem. E não é no céu. Quando eu aprendi isso, para mim foi ótimo. Porque quando eu não tinha autorresponsabilidade, eu colocava a responsabilidade em Deus, no meu marido, na minha família, nas pessoas, nas impossibilidades, nas coisas, na situação. E quando eu descobri que o problema não está lá fora, que o problema está por aqui assim, chamado eu, quando eu descobri isso, ficou mais prático para mim. Porque quando eu estou trabalhando muito, como eu estava alguns dias aí atrás, trabalhando muito, sem ter o resultado que eu gostaria, peraí, tem alguma coisa errada e não é no céu. Normalmente tem alguma coisa errada aqui embaixo e eu preciso realinhar. Como? Eu preciso parar para ouvir Deus. Eu preciso parar para dizer, Jesus, o Senhor já está no barco, então me dá a direção do que fazer. Tem pessoas aqui que Jesus não está no seu barco.
Você não convidou ele para o seu barco. Você é alguém que tem tocado a sua vida sozinho. Você até recebeu Jesus como salvador da sua vida aí, você pode ter recebido, pode. Mas você nunca convidou Jesus para tocar o barco familiar, nunca convidou Jesus para tocar o barco emocional, nunca convidou Jesus para tocar o barco financeiro, profissional da tua vida. Você leva como se Jesus nem existisse. Você faz do seu jeito, como você quer. Você nunca convidou Jesus para realmente fazer parte da sua vida. Tá? Então tem pessoas que Jesus nem estava fazendo parte do barco dela. Hoje é dia de convidar. Jesus, entra no meu barco. Jesus, entra na minha vida profissional. Jesus, entra na minha vida financeira. Jesus, entra no meu casamento. Jesus, entra na educação dos meus filhos. Jesus, entra aqui nas minhas emoções. Tá uma bagunça aqui dentro, Jesus. Tá uma bagunça. Eu tô frustrada, eu tô cansada, eu não consigo mais dar passos. Eu tô desistindo. E tem pessoas que Jesus já estava no barco. Primeiro nível de pessoa, Jesus nem estava no seu barco. Hoje é dia de convidar ele para o barco. Segundo nível de pessoa, Jesus já estava no barco, mas você não ouvia a voz de Deus. Você diz assim, ó, Deus não fala comigo, Deus não ministra o meu coração. E hoje, através da batata, eu consegui trazer para você a consciência de que Deus está falando sim. É você que precisa ouvir a voz de Deus. É você que precisa parar para ouvir a voz do Senhor. E o terceiro nível de pessoas que está aqui nesse lugar é de alguém que Jesus entrou no barco, Jesus está falando, mas você não faz aquilo que Jesus falou. Jesus está no barco, Jesus está falando, você ouve. Não é que você, esse segundo aqui, ele não ouve. Ele não estava ouvindo. Não estava ouvindo. Aqui, ó, Jesus está no barco, você está ouvindo e você sabe que eu estou falando com você. Você sabe porque o Espírito Santo está ministrando o seu coração. Você está ouvindo, mas você não tem obedecido. Ah, porque eu tenho medo. Ah, porque e como que vai ser? Ah, mas eu já me frustrei tantas vezes. Essas desculpas que você tem dado para Jesus. Ele está falando, ele está ministrando. Você está ouvindo. O problema é esse. O problema é o problema que eu tive. Eu ouvi Deus. Eu sabia que era Deus. Eu tinha convicção da voz do Espírito Santo. Mas eu passei um tempo protelando para o lugar da obediência. E obediência tardia é desobediência. Deus te trouxe aqui para que você não pague o preço que eu estou pagando por ter uma desobediência tardia. Tá bom? Para que você aprenda a obedecer à voz de Deus. Faça, mesmo com medo. Faça, mesmo apreensivo. Faça, mesmo diante das adversidades. Se Deus falou, aprenda a obedecer à voz de Deus. Sabe por quê, queridos? Tem um quarto nível de pessoa. E é nesse nível que eu e você precisamos estar e permanecer. É nesse nível. De alguém que teve frustrações? Sim, teve. Frustrações, situações difíceis, dificuldades, ok. Mas que Jesus entrou no barco, Jesus está falando, e você diz para Jesus, Jesus, eu pesquei a noite toda. Eu não pesquei nada. Mas diante da tua palavra, quem é esse quarto nível de pessoa? Quem é esse quarto nível de pessoa? É aquela que convida Jesus para entrar no barco, permite que Jesus dê a orientação. Essa pessoa ouve a orientação de Jesus. E mais, a parte mais poderosa de todas, essa pessoa, ela obedece. E ela não obedece tardiamente, não. Ela obedece na hora o comando de Jesus. Ela obedece na hora a direção de Jesus. Ela obedece na hora
aquilo que Jesus está falando. Ele até disse da frustração dele. Ele falou assim: Senhor, eu pesquei a noite inteira. Eu estou vindo de uma frustração, de uma humilhação. Mas segundo a tua palavra, eu creio no Senhor. Eu creio na tua palavra. Eu creio na tua direção. Eu creio na tua orientação. Eu creio que com o mesmo barco, com as mesmas redes, com a mesma situação, mas agora eu tenho a tua palavra. Mas agora eu tenho o rema do Senhor sobre a minha vida. Mas agora eu tenho a tua direção. E por conta da tua direção, por conta da tua palavra, por conta do rema do Senhor na minha vida, eu vou lançar as redes. Eu vou para as águas mais profundas. Eu vou fazer aquilo que o Senhor está me orientando. Queridos, tem pessoas aqui que a única coisa que você precisa é aquietar o seu coração, ouvir a voz de Deus, receber do Senhor cada ideia criativa, cada direção, e começar a dar passos segundo a direção que o Espírito Santo vai colocando na tua vida. Eu vou lançar as minhas redes, Senhor. Apesar das frustrações, apesar da dor, apesar do medo, apesar das dificuldades, eu vou obedecer a tua voz. E esses homens, queridos, eles obedecem à voz do Espírito, eles obedecem à voz de Jesus. Eles vão para as águas mais profundas. Eu quero dizer para você, ir para as águas mais profundas fala de uma busca mais intensa. Fala de mergulhar na presença. Fala de profundidade, proximidade em Deus. Alguns meses atrás eu fui passear em Alagoas, naquele mar maravilhoso. E eu fiz uma coisa que eu tinha muito medo de fazer, mas eu fiz com medo, porque coragem não é não ter medo, coragem é fazer mesmo quando eu tô com medo. E eu fui fazer um mergulho. Um mergulho com aquele cilindro, com aquele tanque. E quando a gente estava mergulhando, eu percebi que quando o mergulhador me impulsionava para as águas mais profundas, os meus ouvidos, eles pareciam que iam explodir. E eu poderia dar um sinal para o mergulhador que eu não queria descer para as águas mais profundas. Porque lá tinha um monte de coisa desconhecida que eu ia conhecer e que eu nunca tinha visto na vida. Porque tem coisas que você só vai ver nas águas mais profundas. Tem coisas que você só vai experienciar nas águas mais profundas. Eu poderia dar um sinal e pedir para ele subir para a superfície, porque meu ouvido, minha cabeça parecia que ia explodir. Mas naquele momento, eu falei para Deus: não, Senhor. Mesmo com o incômodo, mesmo com a pressão, para fazer eu voltar para a superfície, eu vou viver toda a experiência que o Senhor está me permitindo viver. Eu vou mergulhar aqui nesse lugar. Eu vou mergulhar e eu vou ver tudo que esse passeio tem para que eu veja. Eu não vou pedir nenhuma vez para subir para a superfície. E eu quero te dizer, todas as vezes, ouça isso. Todas as vezes. Isso aqui vai ser a coisa mais importante para você ouvir hoje. Todas as vezes que você decidir mergulhar mais profundo na presença de Deus, adentrar nesse lugar de comunhão, de intimidade, de ouvir a voz de Deus, de ser guiada, conduzida, direcionada pelo Espírito Santo, as pressões, elas vão começar a se aproximar de você.
Pressões da vida, pressões, problemas, dificuldades, para fazer você o quê? Sair da profundidade em Deus, para que você volte para a superfície. Satanás quer que você permaneça na superficialidade. Ele não quer que você mergulhe em águas mais profundas. Ele não quer que você descubra que existe poder na oração. Ele não quer que você descubra que existe poder no jejum. Ele não quer que você descubra que existe poder na declaração da palavra, na palavra profética. Ele não quer que você descubra que existe poder na leitura da palavra. Então, todas as vezes que você disser, eu vou mergulhar nas águas mais profundas, eu vou me conectar mais profundamente com Deus, eu vou viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Queridos, vai vir, as pressões, elas vão chegar, para fazer você dizer assim, ei, eu quero voltar, tá incomodando. Mas Deus está dizendo, a palavra de ordem de Deus para mim e para você, vai para as águas mais profundas. Vai para as águas mais profundas, para que você ouça a minha direção, a minha orientação. E que para que você verdadeiramente possa viver experiências que você nunca experienciou em toda a sua jornada de vida. E esses homens foram, queridos, segundo a palavra rema de Deus para a vida deles, eles foram para as águas mais profundas. E quando eles lançaram as redes, Jesus dá ordem aos peixes. Jesus dá ordem ao dinheiro. Jesus dá ordem aos clientes. Jesus dá ordem a todas as coisas. E os peixes vieram. Eles tinham pescado a noite inteira, os peixes não estavam lá. Mas diante da palavra rema, os peixes aparecem. Eu e você precisamos ir para essas águas mais profundas. É lá que nós vamos viver as maiores experiências da nossa vida e da nossa história. E os peixes vieram e eles começaram a pescar ao ponto de precisarem de ajuda. Nós seremos tão abençoados ao ponto de ter que dividir a bênção. Eu tenho tanto que eu preciso abençoar alguém. Meu Deus, deixa eu sair hoje para abençoar alguém. Eu preciso ser um canal de bênção. Eu tenho tanta bênção em mim que eu preciso dividir com alguém a quantidade de bênção. No nome de Jesus. E queridos, a palavra diz, e chama esse dia de pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa. Esses homens, eles ficam perplexos. Eu quero profetizar um restante de 3 meses da nossa história e esses últimos 3 meses do nosso ano de 2023. Os 3 meses que vão nos deixar perplexos pelos milagres, pelos prodígios, pelas maravilhas, pela profundidade que nós vamos alcançar em Deus, pelas experiências, pelo fluir, pelo agir de Deus na nossa vida, na nossa jornada. Perplexos. Senhor, eu quero ficar perplexa. Pai, as minhas irmãs querem ficar perplexas. A perplexidade vai tomar nossa vida. A gente vai ficar impactado. Meu Deus, o que é isso? Que mover de Deus é esse? E que em nome de Jesus, você faça parte do 4º grupo. Que eu e você façamos parte do 4º grupo. Do 4º grupo que convida Jesus para entrar no barco. Que ouve a voz de Jesus. Que obedece à voz de Jesus.
que vai para as águas mais profundas, que recebe a palavra rema de Jesus, que é guiado, conduzido, direcionado, mesmo diante das dificuldades, das frustrações do que eu vivi. Eu quero dizer para você, o seu passado não define o seu futuro. O seu passado não pode definir o seu futuro. Senhor, eu me frustrei, eu me feri, foi difícil. Tem pessoas aqui. Ouça, o Senhor quer dizer, Ele quer falar com você. Tem pessoas aqui que precisam voltar para a igreja. E eu sei que você se machucou, você se feriu, você se frustrou. Mas seu passado não pode definir o seu futuro. A ambiência igreja, quer dizer, é um lugar que a gente se alimenta, é um lugar que a gente cresce, é um lugar que a gente desenvolve, é um lugar que a gente ora junto com os irmãos, é um lugar de comunhão. Quem é o dono da palavra, pega ela. E outra, ouça a voz do Senhor. Obediência tardia é desobediência. Ouça quem viveu isso. Obediência tardia é desobediência. Não desobedeça a voz de Deus para a tua vida. Vai para as águas mais profundas. Lança as suas redes. O que você viveu no passado, as frustrações, as dores, não podem definir o seu futuro. E nem o seu presente. Não pode. Olha para esse passado e saiba o que eu aprendo com ele. Aonde que eu cresço. Como que eu posso desenvolver diante do passado que eu vivi. Mas eu não vou carregar esse tanto de lixo, esse tanto de dor, esse tanto de frustração. As frustrações, queridos, é para nos fazer crescer. E elas nos fazem crescer mesmo. Você fala assim, poxa, eu não estou tendo resultado aqui. E aí você corre para o lugar o quê? Das águas mais profundas. Paizinho, como que eu faço? Qual é a direção que eu preciso tomar? O que eu preciso fazer? E nessa manhã, Deus, Ele está nos chamando por quarto grupo. Dos que Jesus está no barco, ouve a voz de Jesus, obedece imediatamente, apesar das suas frustrações, e que vai para as águas mais profundas e segue a palavra rema do Senhor. Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Que você seja renovada no Senhor. Que fôlego de vida encha o teu coração nessa manhã. Como Deus é bom. Como Deus é bom. Paizinho, nós te pedimos perdão. Por toda obediência tardia e desobediência. Nos ensina e nos ajuda a fazer parte desse quarto grupo que te convida para o barco, que ouve a tua voz, que recebe a palavra rema, mesmo diante de frustrações, faz aquilo que o Senhor está dizendo, vai para as águas mais profundas e vive um milagre tão sobrenatural que fica perplexo diante do mover sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Senhor, que nessa manhã nós possamos adentrar nesse grupo da obediência. Que nós possamos adentrar nesse grupo daqueles que mergulham mais profundos, apesar das pressões. Senhor, nós nos comprometemos contigo. Fazemos uma aliança com o Senhor de comprometimento, de ser aqueles que fazem parte desse quarto grupo. Que tem a tua presença, e não apenas a tua presença, mas a presença manifesta do Senhor. E assim, Pai, como o Senhor fez com esses homens, o Senhor gerou um milagre sobrenatural, e até hoje nós estamos aqui, mais de 2000 anos depois, falando desse milagre. Que a nossa vida seja uma vida de milagres. Nós não queremos viver das experiências passadas, e nem das experiências dos outros, mas nós queremos viver o novo do Senhor. Novo cada dia. Uma vida de milagres na tua presença. Nos ensina a entrar nesse lugar.
que nós possamos mergulhar nessas águas, as águas para que possamos verdadeiramente, Senhor, ver coisas que nós nunca vimos, ouvir o que nós nunca ouvimos, perceber o que nós nunca entendemos. E em nome de Jesus, enche-nos com teu Espírito Santo e nos conduza. Amém, e amém, e amém.